Boa noite. Que alegria podermos contar mais uma vez com a presença de vocês para o encontro das nossas quintas-feiras aqui no nosso canal Teologia Hoje. Como sempre temos feito, queria pedir a você, caso você não seja ainda assinante do nosso canal Teologia Hoje, hoje é muito fácil você tornar-se assinante, basta apontar aqui a câmera do seu celular para esse QR Code e assim você terá a forma mais fácil de se tornar um assinante, ajudar a gente no nosso canal a tornar essas informações e alcançar o maior número de pessoas. Então, está aí diante de você essa possibilidade. Eu peço também a você que já está conosco, tem sido esse parceiro, essa parceira das conversas de quinta, as conversas que estão acontecendo agora quinzenalmente, e você compartilha esse link agora com outros amigos, com pessoas que você sabe que são interessadas nas temáticas que a gente tem abordado aqui, e quanto o maior número de pessoas que a gente puder alcançar, então a gente considera isso uma forma de serviço também que a gente pode disponibilizar às pessoas. Seja bem-vindo a esse encontro, a essa conversa. Às quintas-feiras nós temos no nosso canal os 50 Minutos de Teologia, e a gente pede também a você, que já é assinante do nosso canal do YouTube, que possa também assinar o nosso podcast. Nosso podcast está disponível no Spotify, no Deezer, Overcast, Applecast, as diversas plataformas de podcast. Você pode, então, acompanhar o nosso canal. Esse, então, é o nosso 50 Minutos de Teologia. Nós temos dito que os 50 Minutos de Teologia é essa oportunidade de amigos estarem reunidos para tomar um café. Alguns tomam água, outros fazem outras escolhas. O que a gente quer é ter essa reunião de pessoas amigas e conversarmos juntos. A gente não pretende aqui estabelecer nenhum tipo de certezas, de um caminho absoluto para as suas escolhas, nada disso. A gente quer aqui disponibilizar a você a oportunidade de reflexão, oportunidade de dialogar. Vivemos tempos onde a gente não tem se permitido dialogar. A gente quer colocar em evidência o nosso discurso, mas é tempo da gente também ouvir. Como Rubem Alves disse muito bem, né? Saímos daquela dimensão dos cursos de oratória para a escutatória. Então, nessa oportunidade de ouvir o outro, de aprender com o outro, a gente pode crescer junto. Os 50 Minutos de Teologia tem sido esse espaço de conversa para tomarmos um bom café. E hoje nós temos a alegria de receber uma pessoa, um entrevistado para a nossa conversa aqui. Eu queria apresentá-lo, aqueles que não conhecem. Ele é suíço, naturalizado brasileiro, é doutor e livre docente em teologia de 2003 a 2019. Foi professor de teologia sistemática, ecumenismo e diálogo interreligioso na Faculdade Este, Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, onde eu tive a oportunidade e a alegria de estudar. Em março de 2019, ele assumiu a docência como professor adjunto de Teologia Sistemática na Pontifícia Universidade Católica. Desde setembro, também atua como coordenador do programa de pós-graduação em Teologia. Desde março de 2020, também, ele atua no programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas da mesma faculdade. É professor extraordinário na Faculdade de Teologia da Universidade de Stellenbosch e pesquisador bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Além disso, nosso querido entrevistado dessa noite é pastor ordenado da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB, e preside a Comissão de Educação e Formação Ecumênica do Conselho Mundial de Igrejas, o CMI, e integrou, de 2016 a 2019, o Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal. Seus campos de pesquisa são teologia pública,
ética política, bioética, hermenêutica ecumênica e interreligiosa, mobilidade, pluralismo religiosos, teologia contextual e ecumênica e doutrina da Trindade. Então, para conversarmos sobre o tema religião e política em tempos de Covid-19, eu tenho a alegria, prazer de convidar para essa conversa o nosso querido professor Rudolf Bonziner. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao nosso 50 Minutos de Teologia. Vamos bater um papo e tomar um café juntos essa noite. Vamos sim, uma boa noite a ti, Joás, muito obrigado pelo convite, né? Boa noite também a todas e todos que nos acompanham. Primeira coisa que eu lamento muito que não podemos sentar juntos e tomar café mesmo, né? Agora eu já me inscrevo para obter aquela caneca um dia, né? Vamos fazer chegar aí, professor. Vamos fazer então, chegar por favor, faz questão. Pode fazer as suas considerações iniciais. Eu sei que o senhor tem um pé aqui na Bahia, em Salvador. Hoje eu conversava com uma estudante de teologia e ela disse, olha, estou muito ansiosa para ouvir esse alemão falar. Então, a associação tem seu nome, mas eu disse a ela, não, ele é um grande suíço e vai ser uma oportunidade de ouvi-lo também. Então, pode fazer as considerações iniciais aí, querido professor. Pois é, obrigado. Então, eu sou muitas coisas, mas não sou alemão, de fato, sou suíço e, entre mentes, também brasileiro, como você tem colocado antes, né? Então, na sua generosa introdução. Então, o tema religião e política sempre está em alta, né, evidentemente, especialmente nos últimos anos, de forma mais acentuada ainda. Então, um tema com que a gente tem que se deparar. Como você e alguns sabem, eu trato desse tema sob título de o que eu chamo de uma teologia pública, né? E aí sempre tem que explicar logo que aquilo eu vou dizer, né, ao decorrer dos 50 minutos, certamente alguma coisa a mais sobre isso. Agora, é importante inicialmente dizer, e aí eu faço uma conexão com aquilo que você disse na sua introdução, que isso é um espaço aberto de discussão, de diálogo, não de posições fechadas. Então, eu também chamo de uma teologia pública e não a teologia pública, né? Ou seja, eu não tenho nenhum monopólio, muito menos sou eu o único que pode ou deve definir o que é para ser uma teologia pública. Eu tento fazer um tipo, e esse tipo é um que se propõe justamente a ser muito dialógico. Por um lado, porque nós vivemos no mundo e também no Brasil, hoje cada vez mais religiosamente plural, então essa situação, vamos dizer, de fora, nos força de nos inserirmos nessa pluralidade, nesse pluralismo e nós entendemos que não é mais uma igreja e um Estado que estão se dialogando, mas o Estado, a sociedade, com um conjunto de comunidades religiosas, algumas muito pequenas, algumas muito grandes, algumas só no Brasil existentes, outros que se exportam hoje mundo afora, né? Ou que chegaram aqui já como instituições mais mundiais, como a própria Igreja Católica. Então, vamos dizer, nós temos uma razão externa que nos força a isso, inclusive que nosso Estado é laico. E laico não quer dizer, e sempre é importante também ressaltar, que o Estado quer nada a ver com religião, mas ele não adota uma religião específica ele própria, ou ele não pode favorecer nenhuma delas, ele tem que tratar todas de forma igual. Mas isso não quer dizer que ele não valorize a importância da religião para a vida dos seus cidadãos, de suas cidadãs, e também, evidentemente, da importantíssima contribuição de muitas comunidades religiosas para o bem-estar da população, né? Onde nós estaríamos hoje se não houvesse as famílias, em primeiro lugar, mas depois também as igrejas, que são as instituições que mais acolhem pessoas em suas necessidades espirituais, mentais e corporais também, né? Quando falta algo. Agora, quanto ao Covid-19, o que tem acentuado, vamos dizer, essa pandemia também em relação à religião e política. O que a gente vê por aqui, acho que podemos resumir principalmente em 3 posições. Uma eu chamo de castigo, ou narrativa do castigo, né? A ideia de que, qualquer coisa que acontece de desastroso no nosso mundo, que mata muita gente e tal, é sinal dos últimos tempos, é sinal do Apocalipse acontecendo. Então, quem está do lado certo só tem como se alegrar, porque Jesus vem daqui a pouco, e quem está do lado errado, então sofre o castigo
de Deus. Eu confesso que com o meu evangelho isso não tem nada a ver. Eu acredito que Deus não é um Deus que, em primeiro lugar, pensa em castigar as pessoas, muito menos com doenças. Naturalmente, Deus é um Deus da justiça, então não todas as coisas que os seres humanos fazem ele gosta, são corretos diante dos preceitos de Deus, não. Mas eu não acredito que Deus recorra a uma doença dessas para castigar quem que seja. Né? Eu não acho que Deus seja assim. Então, mas é uma história que se conta bastante por aqui. A Então, segunda... professor, Pois não. sem querer te interromper, já te interrompendo, eu conversava com o senhor durante esses dias e alguns minutos antes aqui do nosso encontro. Sim. O público que nos acompanha no nosso canal Teologia Hoje é um público também plural, sobre todos os aspectos, né? Tanto de gênero, de grupos religiosos distintos, também de interesses teológicos distintos. E o senhor é um dos idealizadores e também um dos organizadores da série Teologia Pública, uma série que já está no 8º volume. Eu estou no 5º volume ainda, os 3 últimos eu não pude ainda adquirir. E essa série, o 8º já está aí, né, em suas mãos, dessa série Teologia Pública. Então, para a gente começar a nossa conversa, de alguma forma, até situar essas pessoas que estão conosco essa noite, talvez não seja esse público que tem um conhecimento mais amplo das áreas da teologia, o senhor poderia, então, com algumas palavras, nos dizer, quando falamos teologia pública, o que é que nós estamos querendo dizer? Pois não. Se me permitir, eu só queria encerrar rapidinho minha intervenção anterior, daí já volto a esse assunto, pode ser? Então, eu disse 3 posições. Então, o primeiro era de castigo, o segundo de magia, ou seja, não precisa recorrer a remédios, Deus sozinho vai resolver tudo, nós só precisamos rezar, nós só precisamos recorrer, né, a ideias que Deus tem que nos atender, porque afinal nós estamos fazendo muita coisa para Ele. Não acredito que assim funciona, pelo menos, o Deus do Evangelho de Jesus Cristo. E tem uma terceira posição, aí sim se insere, inclusive, a teologia pública, né? Que, na meu entender, como eu disse, uma teologia pública, que é da responsabilidade. Ou seja, Deus criou os seres humanos, todos eles, né, todas elas, assim nós acreditamos, como cristãos, também judeus, muçulmanos, outros mais, né? E que, ao criar o ser humano, né, Deus deu capacidades para ele, né, dons para esse ser humano, para incidir no mundo, né? Às vezes se faz uma distinção até entre a natureza, né, que foi criada, então, o conjunto da criação que foi criada por Deus, e a cultura, que é aquilo que o ser humano faz, né, que o ser humano incide, e nenhum outro animal, nenhum outro ser vivo tem essa mesma capacidade de incidir sobre o mundo. E a gente sabe bem, ao longo da história, como essa incidência sobre o mundo ela pode ser tanto benéfica, né? Por exemplo, ao desenvolver vacinas, hoje em dia, curas, enfim, né, para diferentes doenças. E, por outro lado, também pode ser maléfica, por exemplo, na invenção de bombas atômicas, né? Tivemos esses dias a recordação, né, das bombas que caíram em Nagasaki e Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial. Também o desastre em si civil, mas mesmo assim com uma enorme repercussão de Chernobyl, em 86, e as Torres Gêmeas, né, enfim, aí já não foi mais a natureza, aí foi mais diretamente incidência do ser humano, mas então a invenção de armas e a destruição que o ser humano também pode fazer, também fazem parte da nossa realidade. Então, seguir os preceitos de Deus nesse conjunto eu chamo de uma responsabilidade nossa. Né? Isso quer dizer que hoje eu trabalho numa universidade, como você tem falado na introdução. Essa universidade ela tem várias áreas, né, com que ela trabalha, e todas elas, por exemplo, na PUC do Paraná, estão colaborando hoje ao fazer algo que ajude nesse momento de Covid, atender a população, atender aos médicos, a pessoal de saúde, pesquisar o vírus, construir um robô que pode, né, chegar perto de pacientes na UTI para garantir uma visita por meio de um tablet,
a pessoas que não podem entrar na UTI por causa do possível contágio, o atendimento espiritual, né, tanto a pessoa de saúde quanto as pessoas enlutadas, quanto as pessoas enfermas, né? Tudo isso são responsabilidades nossas que nós temos que fazer junto com aqueles que trabalham na área médica, que trabalham na área pública para a proteção da sociedade e da população. Então, teologia pública, para mim, nesse momento, em breve a gente pode dizer, é a forma como as pessoas crentes e suas instituições, as igrejas, incidem sobre a sociedade, como colaboram com a sociedade, como estão presentes na sociedade. E no cristianismo a gente tem, de muita data, uma palavra para isso que chama diaconia, né, que é serviço. Então, a nossa incidência, ela não pode ser uma ideia de que bom que eu estou bem, que os outros vão para o inferno, que os outros vão ser destruídos. Não. A ideia é que Deus me chama para eu ser um testemunho do Evangelho. O Evangelho é a boa nova da salvação em Jesus Cristo, né, e do bem-estar integral que o reino de Deus que está vindo, né, nos deixa vislumbrar. Então, também o Apocalipse, que já mencionei, o livro do Apocalipse, para mim, muito menos é um roteiro de o que vai acontecer, de todos os desastres, mas uma descrição dos desastres que já acontecem, que já aconteciam na época de João, a quem é atribuído o Apocalipse. Então, João viu isso, mas era coisa que já acontecia na época dele. E então, a intenção desse livro é muito mais a esperança, nutrir a esperança no reino de Deus que é na Nova Jerusalém, que vem do céu, na árvore da vida, né, que está pelo final do livro sendo mencionado, que é aquela, né, lembram que no paraíso o ser humano expulso não podia comer, né, e agora no final essa árvore da vida ela aparece de novo. Então Deus dá vida para nós. E ele nos incumbe com a tarefa de exercer o amor, né, dele e de proclamar sua boa nova por meio da nossa vida testemunho. Então, no meio do Covid, eu acho que a nossa incidência pública, ou seja, além dos muros da igreja, tem que ser aquela que a gente contribui para com o bem-estar das pessoas, no âmbito espiritual, no âmbito material, no âmbito mental e também na contribuição para com uma política que seja uma política que resgate a dignidade humana e que preserva a vida das pessoas. Muito bom, professor. Nós fomos ousados na escolha desse tema para conversarmos em 50 minutos, né? Nós temos 2 temas abrangentes que dialogam, que é a religião e a política, e esse que está diante de nós aí, que é o desafio dessa pandemia, o Covid-19. Mas o senhor tem a formação de uma tradição cristã, dessa herança da reforma. E um dos aspectos da reforma, assim, daqueles que são basilares daquele movimento tão importante no século XVI, é o da separação entre igreja e Estado. E, de fato, durante a história da igreja, e a gente fala também a partir desse lugar, enquanto nós somos de tradição cristã, de herança reformada, no meu caso, a tradição batista, o entendimento desse conceito de separação entre igreja e Estado gerou, de alguma forma, alguns equívocos. Por exemplo, de uma alienação política. Esse é um extremo da não compreensão do que significa dizer a separação entre igreja e Estado. Por outro lado, há também um outro equívoco dessa imersão das figuras que circulam no ambiente da religião, aqui no caso da tradição cristã, no ambiente político das instituições políticas, partidárias e afins. Então, como é possível, primeiro, entender o que de fato significa dizer dessa separação entre igreja e Estado, e para não cairmos no equívoco dos extremos, né, da alienação política, e também de não contaminarmos os valores do Evangelho. O senhor poderia falar para a gente sobre isso? Sim. Bom, como você sabe, eu sou luterano, né? Então, eu me oriento muito em Lutero, na chamada doutrina dos 2 reinos, que infelizmente foi muito mal compreendida quando ela surge sob esse nome, né? Lutero não chamava assim, embora que ele falava de 2 reinos e 2 regimentos, mas ele não falava de doutrina, né? Foi chamado de doutrina no início do século XX, quando os luteranos, então, tinham tendência de fazer uma separação entre o mundo, né, e o Estado, a sociedade e a igreja, de tal forma de que significava que eles não ingerem, a partir
da igreja para dentro do Estado, nem criticamente, nem de outra forma, porém, como cidadãos, eles fazem aquilo que o Estado manda, né? Inclusive, muitos deles, infelizmente, sucumbiram à linha do nacionalsocialismo, né? A política de Hitler, enfim, inclusive a destruição de 6 milhões de judeus, né? Mais comunistas, homossexuais, pessoas chamadas de vida indigna, né? Pessoas com deficiência que foram entendidos que não deveriam continuar vivendo, enfim, a gente sabe dessas atrocidades. E muitos, então, que mantiveram um tipo de doutrina dos dois reinos, sucumbiram a isso porque separaram as duas esferas. Lutero não fez isso, Lutero distinguiu, mas relacionou. A ideia dele era de que Deus, próprio Deus, governa por duas mãos, ou por duas formas, né? Então, o reino da direita, que é o reino espiritual, o reino da igreja, então, né, daquilo que se ocupa, né, com nossa vida espiritual, com nossa pertença a Deus de forma mais direta, com oração, culto, ensino, enfim. E a outra parte, o reino à esquerda, era o reino reino secular. Agora, os dois, na visão de Lutero, estão sob Deus, né? E Deus usa os dois, mas ele usa o Estado para conter o mal, que em tese, se todos fossem sérios cristãos, não precisava fazer, porque não haveria a prática do mal, mas como ele existe, e nem todos, mesmo chamados de cristãos, são, segundo Lutero, verdadeiros cristãos, então precisamos do Estado que contém o mal, inclusive usando a força para isso. Mas é o único que deve usar a força. Na Idade Média existia uma doutrina chamada das duas espadas, onde o próprio poder eclesiástico também tinha a espada, também tinha tropas, também tinha posses, tinha patrimônio. E Lutero, então, no seu escrito, a nobreza alemã, né, ele vai dizer, não, vocês não deveriam fazer o trabalho da igreja, por exemplo, ao castigar hereges, por exemplo, ao queimar os livros dele próprio, né, de Lutero, mas deveria ter uma distinção assim de tarefa. Agora, os dois estão sob Deus, quer dizer também sob a crítica de Deus. E, portanto, não pode significar uma alienação no sentido de que o poder espiritual ou a convicção espiritual nada tem a ver com a parte de atuação na cidadania, vamos dizer, porque os cidadãos do céu, agora usando a linguagem de Agostinho, Santo Agostinho, né, que o próprio Lutero foi monge agostiniano, né, e muito usava, né, da teologia de Agostinho. Então, Agostinho vai dizer, justamente como membros da cidade de Deus, como cidadãos, né, do reino de Deus, nós também somos cidadãos da terra e, portanto, sob o poder do mal. Esse é nosso conflito. Então, um outro teólogo luterano, né, contrário àquela posição dos luteranos, vamos dizer, conservadores, dos quais eu falei antes, que sucumbiram ao nazismo, mas ele foi contrário ao nazismo, foi Dietrich Bonhoeffer. E ele justamente falava muito provavelmente da responsabilidade e dizia que nós temos que viver e fazer nosso papel dentro do mundo justamente porque nós estamos no reino de Deus, nós estamos orientados pelo reino de Deus. Então, isso não é uma contradição, isso vai junto e isso nos obriga, de vez em quando, até a coisas extremas, né? Vamos dizer, quando tem que proteger pessoas da morte segura, às vezes tem que se mentir, não que mentir seja bom, mas ele tem que ser, esse pecado tem que ser cometido para impedir o maior pecado. Ou ele, Bonhoeffer, era a favor do atentado contra Hitler, não porque o atentado seria algo bom, ou matar alguém seria algo bom. Ele continua o mandato, quinto mandato, não matarás, né? Mas, às vezes, não tem jeito, né? Precisa, então, cometer um pecado para evitar outro. Então, às vezes, a gente não consegue ficar de mãos limpas, né? A gente tem que se engajar, também faz erros, evidentemente, e Lutero sempre dizia, né, que nós somos, ao mesmo tempo, justos e pecadores, ou seja, nós não podemos escapar à situação do nosso mundo, onde o mal e o bem estão juntos presentes. Mas nós procuramos fazer o bem inspirados pelo Evangelho. Então, como cidadão, como crente, eu sou cidadão desse mundo e tenho que exercer minha responsabilidade dentro dele.
né? Agora, isso não quer dizer que eu faço tudo que o mundo faz, mas eu tenho que avaliar criticamente o que acontece e, portanto, eu recorro à minha fé, ao Evangelho, à doutrina, etc. Então, não é uma separação, acho que é melhor uma distinção realmente, mas uma relação também crítica e construtiva entre igreja e Estado. Essa seria a visão que eu... e igrejas e religiões, né? Não só mais uma igreja e um Estado, mas um pluralismo, como já falamos antes. Isso que eu formularia. Eu acho muito interessante essa questão que o senhor traz, né? Por exemplo, na minha tradição cristã, protestante e de origem batista, a gente usa muito essa expressão, inclusive em documentos oficiais da Convenção Batista Brasileira, né? Da separação entre igreja e Estado, e de alguma forma essa palavra ela pode ter, como o senhor colocou muito bem, se afastado daquilo que seria o ideário, as percepções de Lutero sobre esse tema, e talvez a palavra distinção seria a mais adequada. Mas dando um salto, tanto do aspecto religioso, considerando inclusive que a reforma tem os seus elementos políticos também, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, mas quando a gente olha o cenário atual, século XXI, a América do Sul, Brasil, e pensando, então, nesse outro lado da nossa temática, que é a temática política, e perceber essa inserção, sobretudo no governo federal, desses agentes, né, de tradição evangélica, em sua maioria, tendo, então, ocupando lugares importantes no governo federal. Aqui a gente precisa considerar da importância de termos pessoas ocupando lugares, pessoas que de fato estão comprometidas com a cidadania, comprometidas com a justiça, comprometidas com a paz. Isso é muito bom. Mas a pergunta que eu faria é o seguinte: quando é que esse tipo de atuação, e aqui eu destacaria o momento atual do Brasil, onde nós temos esses representantes de tradições evangélicas ocupando espaços de importância no governo, quando é que essa atuação ela pode tornar-se nociva e correndo o risco, então, de se configurar apenas como uma competição ou mera busca pelo poder? O senhor teria alguma consideração a fazer a respeito desse tema? Sim. Uma das tarefas, né, como eu entendo uma teologia pública, é de analisar justamente qual é a presença concreta, né, das religiões e das igrejas nesse espaço público. E não há nada de mal em si se pessoas evangélicas, católicas, de religiões de matriz africana, muçulmanas, judias, né, seja que for, colaborem em alguma repartição do governo, são eleitos como deputados, governadores, prefeitos, até presidente da República. Isso em si não tem problema. O problema surge quando um grupo específico, inclusive dentro do cristianismo, né? Aqui no Brasil, 90% das pessoas, mais ou menos 90% das pessoas se dizem cristãos, de uma outra forma, né? Evangélicos, católicos, pentecostais, batistas, adventistas, luteranos, enfim. Mas nós temos diferenças bastante grandes entre esses vários grupos. E o problema surge quando um tipo de grupo específico dentro desse, que nem necessariamente é o mais majoritário em termos de membros, mas são grupos muito vocíferos, muito publicamente visíveis, que usam mídia, né, que aparecem na TV o tempo todo e não tem vergonha nenhuma de se mostrar do lado do presidente, dizendo que o presidente é ungido de Deus. Ou um representante de alguns desses grupos até ungiu, de fato, o presidente Bolsonaro, já presidente, em setembro do ano passado, na sua igreja. Então, nós estamos repetindo algo que batistas e outros sempre criticaram, que foi que a Igreja Católica tradicionalmente estava do lado do governo, em conjunto com o governo, se entendia que ser brasileiro era ser católico, era a mesma coisa, e sempre aparecia do lado do prefeito, do governador, do presidente, enfim, o arcebispo, o bispo, outra liderança. Agora os evangélicos estão fazendo a mesma coisa que outrora fizeram os católicos, estão fazendo os evangélicos, alguns evangélicos, entendendo que agora é a vez deles estar no poder. Só que aí, justamente, eles também não observam a distinção, porque eles não estão interessados em providenciar um Estado que atende a todos os cristãos e a todas as pessoas, de toda e qualquer fé. Eles estão interessados no ganho de poder e na proximidade ao poder de sua igreja, de sua pessoa.
né? São todas figuras altamente centradas neles. Né? E aí vimos absurdos de alguns deles fazendo essa questão da magia, né? Dizendo que deveria se recorrer à oração em vez do tratamento médico do Covid, deveria se recorrer até um feijão especial, né? E todas as outras, desculpe dizer, mais besteiras mais que tem ali. Jesus não funciona assim, Jesus não funciona com magia, mas Jesus funciona muito com a proclamação da proximidade de Deus e das tarefas que daí são oriundos. Então, se cristãos colaboram com o governo, colaboram com a sociedade, naquilo que faz bem às pessoas, que dá jus às criaturas de Deus, e aí não só os humanos, também os animais, a natureza, enfim, né, protegendo nossa Amazônia, por exemplo, aí sim está ótimo. Tem que ser assim. Então, nada de alienação, ficar fora da política, não. Podemos participar, mas não podemos querer ocupar espaços para uma igreja, uma tradição específica, e não podemos começar a idolatrar o governo, falando de ungido, falando de, enfim, de que Deus quis que ele se chegasse, né? Outras coisas. Roberto Jefferson apareceu, deputado Roberto Jefferson apareceu no Twitter, né, com coisas que são blasfemas, né? Então, como se haveria uma representação direta de Deus no governante. Se a gente vê toda a discussão no Antigo Testamento já, né, que tem, se pode haver um rei sobre Israel, né, lá nos livros de Samuel, então, há toda uma discussão, afinal se concede que Saul pode ser ungido rei, esse sim, naquele caso é ungido, mas sempre fica claro de que Deus arregou é o único rei. E o rei, instalado e ungido, ele é submisso a Deus, e os profetas não cansam de criticar o rei. Davi, né, o grande rei de quem vem a linhagem messiânica, inclusive de Jesus, né? Mateus conta toda essa genealogia no início do seu evangelho. O Davi não era um perfeito, nada disso. Sim, a gente lembra que ele matou Golias, né? Que ele então fez muitas coisas interessantes e tal, mas depois ele também né, roubou Batseba do seu marido, mandou o marido para a guerra, né, para morrer lá, e ficou com uma mulher que não era dele. Depois vem o profeta Natã e diz como seria se fosse, né, tal caso, conta uma história, diz, esse cara tem que morrer. E aí diz o Natã, o profeta, você, esse cara. Então, o Messias, o Jesus, o Cristo, né? Cristo, mesma palavra como o Messias, então, Meshiach, hebraico, Cristo, grego, ungido, justamente, né? Ele vem da linhagem de Davi, apesar, podemos dizer, de Davi, não só por causa de Davi. Né? Então, Deus pode usar, inclusive, pessoas que fracassam, que pisam na bola, que pecam, para seus preceitos. Pode. Né? Mas ele vive sempre enviando profetas que dizem, olha, o que tu está fazendo? E a maioria deles não fez o que Deus quis, fez outra coisa. Né? Então, o profeta surge para denunciar a opressão dos pobres, por exemplo, né? as idolatrias, a ir para outros deuses, né? E outros pecados mais que lá surgem, né? Em geral, a partir do interesse próprio, que, infelizmente, é algo que entre nós humanos está bastante difundido e quase ninguém é totalmente isento disso. Né? Então, o problema surge não no engajamento político de cristãos, mas surge quando justamente se confunde a própria religião, o próprio interesse com o poder político. Isso não pode acontecer. E aí chega a transgredir-se para um lado da idolatria, da blasfêmia, porque a ideia é de blindar essas pessoas humanas, sempre falhas, blindar elas contra a crítica, né? E isso, se a gente olha a Bíblia, não é isso que ao longo do texto bíblico acontece. Pelo contrário, Deus sempre, de novo, lembra que você tem que fazer aquilo que eu quis, né? E não o que você quer. Então, essa exaltação de determinadas pessoas, acho que ela é perigosa. E ela não nos ajuda nada, inclusive não na nossa fé. Eu agradeço, professor, pela lucidez das suas explicações. E, como já foi mencionado aqui, nós escolhemos, né, uma temática que ela é ampla. Quando nós falamos de religião, ela tem uma amplitude. Quando nós falamos também de política, ela tem desdobramentos e variáveis interessantes.
Mas eu quero fazer uma pergunta, já que nós optamos por um tema amplo, talvez uma pergunta que seja ampla no sentido de que ela cobre muitos aspectos, mas assim, dentro do que seja possível falarmos agora, na sua leitura, na sua visão como sendo um estudioso desse fenômeno das religiões, desse pluralismo religioso e desses diálogos também da religião na esfera pública e nesse recorte dos aspectos políticos, como é que o senhor considera, qual seria então a semelhança que o senhor veria desse modo de fazer política nos espaços propriamente, né, dos partidos políticos, né, que é um lugar próprio desse fazer político, em que esse fazer político se assemelha ao fazer político, por exemplo, nos ambientes da religião? O senhor consegue ver alguma relação entre esse modo de fazer política nesses dois ambientes, da religião e dessa política partidária? A atuação de pessoas cristãs, né, em todos os ambientes do Estado, né, serviço público, social, né, Lutero até, né, então, são em todas as áreas, né, da nossa vida, né, no comércio, na empresa, então em todos esses ambientes atuam cristãos, e não há nada de mal de início nisso. A questão é, qual é a diferença que alguém é cristão? E eu falo agora dos cristãos, não estou dizendo que outras religiões não possam, nem restringem a atuação de seus membros quanto a determinadas ações, né? Mas, como eu sou cristão, eu falo da minha religião, né? Então, a diferença é nossa atuação nesses espaços. Então, quando há corrupção, a gente tem que ver formas de não cometê-las, quando há sonegação, quando há corporativismo, ou seja, eu faço algo só para meus irmãos, mas tem que atender a todas as pessoas. Infelizmente, nós temos um histórico nesse país que a política sempre serviu para si própria e para as chamadas elites, né, para as pessoas poderosas, pessoas ricas, enquanto as pessoas lá embaixo, né, então sempre eram para ser mantidos lá embaixo. Às vezes sobem um pouquinho, né, recebem alguns privilégios e tal, né, mas é para sempre ficar lá embaixo. E quem está lá em cima são moralmente, não exclusivamente brancos, né, ricos, e os pobres, nem em geral, estão do outro lado. E não se beneficiam do mesmo jeito das políticas públicas e da atuação da política. Isso tem que mudar. Já tem alguns sinais de mudança, né, vem tendo nas últimas décadas, mas nós temos que avançar nisso, né? Eu vivi 2 anos no Nordeste, gosto muito de eleições no Nordeste, teve uma outra posição do que outros estados, porque fez experiências que eram efetiva mudança, né, de vida e melhora. Então, os cristãos, eles têm que estar, tanto dentro da igreja quanto dentro da política, eles têm que ser norteados por essa ética, pelos 10 mandamentos, pelo que manda Jesus. Jesus reduziu, né, no Sermão da Montanha, por exemplo, Mateus 5-7, Jesus reduziu, que eram, né, de Levítico, então, que eram muito comuns no mundo judaico, ainda hoje são, pelos mais ortodoxos. Então, isso ele diminuiu, né? Ou, então, se tem necessidade, no sábado pode comer, né, pode captar, colher, né, sementes, porque é necessário, não é ser humano para sábado, diz Jesus. Então, por outro lado, Jesus nos desafia até de amar o inimigo, ou de não... E eu uso o momento aqui que você talvez ia me chamar ainda depois, né, mas faz sentido agora, talvez falar um pouquinho desse meu livro, né, Paz em Meio à Violência, que tem um capítulo sobre o Sermão da Montanha, justamente para dizer que da outra face não é submissão ao agressor, é uma não violência, como chamava Mahatma Gandhi, ele não cristão, ele hindu, mas que muito se inspirou por Jesus e pelo Sermão da Montanha, ou Martin Luther King, ou aqui no Brasil, Dom Helder Câmara, né, sempre pregando a resistência ativa, não violenta. Então, isso quer dizer, a gente não usa, e Jesus chama para isso, a gente não usa a mesma lógica do agressor, a gente escancara o agressor, mas não é uma submissão, não é deixar de resistir a determinadas posições que estão erradas e que têm que ser denunciadas, né? Então, eu acho que, como Jesus, na sua prática também mostra, em primeiro lugar, sempre a dignidade e a integridade, o bem-estar do ser humano, e junto com ele de toda a criação, dos animais, de toda a natureza, enfim. Isso que é nossa tarefa.
tanto na igreja quanto na política. Eu tenho um outro capítulo nesse mesmo livro, onde eu falo sobre Bonhoeffer, que eu já citei ao longo dessa live, e eu comparo uma poesia que ele escreveu, chamada Cristãos e Pagãos, com o filme Deus é Brasileiro. Não sei se vocês conhecem, se vocês já assistiram, o cine já não é mais tão novo, mas vale muito a pena, né? Com Antônio Fagundes fazendo o papel de Deus, então, que quer tirar férias, porque todo mundo quer alguma coisa dele. Isso também na poesia de Bonhoeffer surge. Todos nós queremos algo de Deus. Faça isso, faça aquilo e tal. Então, ele tem tanto zumbido que ele quer isso no filme, né? Ele quer tirar férias. Só que ele quer um substituto. E tem muitos candidatos, mas não tem substituto que lhe agrada. O substituto que ele quer é um tal de Quinca das Mulas, que, por sua própria decisão, vive com povos indígenas, né, defendendo solidariedade. Só que, pequeno problema, ele não quer nada saber de substituir Deus, porque ele é ateu, ele não acredita em Deus, né? Então tem todo um embate sobre isso. Bom, então no final Deus tem que voltar para ser ou não conseguiu o que queria. Agora, o que diz isso? Que pessoas, as verdadeiras pessoas cristãs, até se declarando ateus, no caso, né, são pessoas que estão junto com Jesus, junto com Deus no seu sofrimento. Isso que diz Bonhoeffer na sua poesia. Todos clamam a Deus e querem alguma coisa. E a todos Deus atende. Mas os cristãos, diferente dos que ele chama de pagãos naquele livro, são aqueles que estão do lado de Deus. E o que significa ser do lado de Deus? E no seu sofrimento, se a gente lembra Mateus 25, né, está do lado daquelas pessoas dos menores dos irmãos de Jesus, né? Nesses, Jesus está presente. Então, esse é um outro capítulo que eu trato aqui no livro. Tem alguns outros capítulos mais diretamente sobre justiça, violência, perdão, né? A gente, só lembrando muito rapidamente, o Brasil, infelizmente, é um dos países com maior taxa de homicídios no mundo. Em 2017, a gente tinha 65 mil homicídios. Isso deve nos chamar a atenção num país onde 90% diz que é cristão. Então, algo há de errado aqui daquilo que está acontecendo. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, onde estão principalmente na cárcere jovens, negros, pobres, homens que estão lá em condições subhumanas, né, via de regra. Então, só para dizer algumas dimensões, né, daquilo que nos chama. Agora, eu chamei muito conscientemente o livro Paz em Meio à Violência, e não porque senão a gente tem a ideia, paz é o estado de total harmonia, sem violência. Bom, isso o reino de Deus, esperamos, vai trazer para nós, quando Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas. Isso sim, esse é o reino da paz. Mas aqui nós podemos criar momentos de paz em meio à violência que é real e que sempre vai ser uma realidade, mas ela não precisa ser aquela realidade que a gente conhece hoje em nosso país. Maravilha. No caso do Covid, talvez tenha tido menos homicídios, porque tinha menos gente na rua, mas tem tido muita mais violência doméstica, com as pessoas ficando em casa, então, mais ataques contra mulheres, principalmente, então, isso, inclusive entre cristãos, né? Então, é algo que nos deve chamar muita atenção e onde nós temos uma tarefa muito grande ainda a percorrer. Então, eu faço algumas considerações ali. Ele é escrito num estilo, espero eu, de acesso a pessoas que não são especialistas no assunto, mas que querem se deparar com essas questões e pensar junto com aquilo que eu proponho. Fica a nossa sugestão, então, para vocês, queridos, que nos acompanham. Você pode acessar o site www.sinodal.com.br. Você pode adquirir esse livro do professor Rudolf Sinner. Aproveite que nós estamos, a editora está fazendo uma promoção de frete grátis. Você pode adquirir esse livro e os outros que o professor também já publicou da série Teologia Pública para acessar mais informações da pesquisa do nosso querido professor. O tempo hoje está voando, o papo está muito bom. A gente está chegando quase ao final do nosso encontro, mas a gente não poderia terminar o nosso encontro sem fazer o que temos feito sempre. Primeiro, dar essa pausa para o professor também tomar uma água, você tomar
um café e convidar os nossos internautas e ouvir um pouquinho o que é que eles estão interagindo lá no site, trazer algumas perguntas dos nossos internautas, e a gente se alegra muito. Esse programa existe também para vocês, né, para informar vocês, para trazer um conteúdo relevante para vocês. Eu quero trazer então, professor, algumas questões dos nossos internautas, para que a gente possa então aproveitar esses minutos também para falarmos um pouco, conversarmos um pouco sobre as questões que eles trazem para a gente. Eu quero aqui já agradecer a participação do nosso querido Itamar Santos. Ele faz uma questão, primeiro ele agradece por esse momento oportuno e essa perspectiva que o senhor está trazendo. Ele faz uma pergunta, então, professor Rudolf: como nós poderíamos tentar desconstruir os dois primeiros pontos em nossa sociedade? Eu quero agradecer, Itamar, a sua questão, que é do nosso querido Eduardo Serrati. Ele pergunta: o crente tem papel dentro da política? Será que Deus precisa do nosso favor, nos colocando na política para cumprir a sua vontade? Eu penso que o lugar do crente é o ir de pregar. Então, eu acho que talvez as duas questões elas estão aí intercambiadas no sentido de colocar o lugar do cristão nessa dinâmica da política e como é possível conciliar, então, essa dupla dimensão, né, da religião e da política. Obrigado aos nossos internautas. A gente volta em seguida com outras questões também. Muito bem, obrigado também da minha parte. Então, quanto ao Itamar, eu não sei se nos dois primeiros pontos você se refere à questão de castigo e magia, né, que eu disse que são duas posições com as quais não concordo, e o terceiro seria a responsabilidade da postura, né, do cristão diante da pandemia e também dentro da política. Então, nós temos de desconstruir isso porque nós temos que sempre ler a Bíblia, né? A nossa fonte como cristãos. Às vezes, né, pessoas que têm uma visão, digamos, mais aberta da política, né, a pessoa acha que eles não leem a Bíblia, eles não creem, eles não oram. Não, a gente faz tudo isso, eu pelo menos faço, muito conscientemente, com muito importante para mim, é central para mim. Agora, para outro lado, né, as pessoas que são às vezes chamados, ou se chamam a si próprios de fundamentalistas, ou que leem a Bíblia literalmente, eles às vezes não leem a Bíblia, o que diz de fato a Bíblia, ou só leem alguns trechos, né, que eles já sabem de antemão o que eles devem dizer. Então, a gente sempre, de novo, tem que se expor à leitura da Bíblia. Eu, de vez em quando, prego em igrejas aqui, né, eu não tenho paróquia, não tenho comunidade fixa, que eu cuido, né? Eu sou professor em primeiro lugar, mas sou pastor ordenado também, então eu faço substituições, eu congrego em igrejas, agora mais online, naturalmente, eu prego de vez em quando, e aí cada vez até textos que a gente conhece bem, já leu muitas vezes, sempre novo, descobrimos algo novo quando a gente se depara, reza para o Espírito Santo nos iluminar e se põe diante da palavra de Deus, né, a qual a Bíblia testemunha. Então, ali eu vejo essa postura de responsabilidade sendo a mais correta. Eu não consigo enxergar magia ou castigo lá dentro. Então, como todos nós dizemos que a Bíblia é a base da nossa fé, então a gente tem que voltar a se deparar com ela, né, em oração para que Deus nos ilumine. Para o Eduardo, se Deus precisa de nós também na política para fazer a vontade dele, sim, Deus precisa de nós para fazer toda a vontade dele enquanto não vem o final, vamos dizer, da história, né, a grande consumação na chegada do reino de Deus, e essa sim é obra de Deus. Agora, hoje eu acredito, e Bonhoeffer e outros também pensaram assim, de que o que acontece nesse mundo, como Deus age, quem são os testemunhos da presença de Deus no mundo? Somos nós, somos os que creem, somos os que atuam, e a verdade daquilo que diz o Evangelho é medida nos frutos que dão as obras dos cristãos no mundo. Como eu disse, tem não cristãos fazendo excelentes obras, às vezes melhores do que os cristãos, que devem nos envergonhar. Mas a tarefa de atuar no mundo é nossa. E, portanto, isso inclui a política. E ao fazer isso, ao praticar isso, né, nossa tarefa lá não é fazer um culto, nossa tarefa é sermos políticos. Mas nem por isso nós fazemos isso motivados pelo Evangelho e na perspectiva de querer cumprir a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é o bem-estar das pessoas, a dignidade das pessoas, o bem-estar de sua criação. Então, é uma forma de pregação, vamos dizer, indireta pelo nosso exemplo que acontece naquele espaço. Então, é muito importante que a gente, sim,
também atue nesse espaço político. Eu quero trazer mais uma questão aqui, a gente vai caminhando para o final do nosso encontro, e hoje passou muito rápido. Eu tenho a sensação de que dos encontros que nós já tivemos aqui, tão agradáveis, esse é um dos que passou mais rápido a conversa. Nós já estamos aí com 55 minutos de uma conversa muito boa, muito agradável. Eu quero trazer, então, uma questão aqui dos irmãos da Igreja Primitiva Missionária, que são irmãos que sempre têm apoiado aí o nosso canal, algumas ações que nós temos realizado em parceria com esses queridos da Igreja Primitiva Missionária. A questão que eles trazem é a seguinte, é um comentário, na verdade, né? Esse negócio de crente não se envolver em política é um pensamento retrógrado e que nos custou caro. Por isso estamos nas mãos de corruptos nos dias atuais. Quais considerações o senhor faria a respeito desse comentário, professor? Sim, eu concordo, mas não devemos esquecer que entre os corruptos também há cristãos, né? A gente, após aquele escândalo dos sanguessugas, né, das ambulâncias que foram comprados, onde muitos deputados da chamada bancada evangélica estavam envolvidos e não foram eleitos, né? Foi uma das maiores desbandadas da bancada evangélica em 2006, em função de que o crente disse, mas eles não estão cumprindo o que eles mesmos pregam. E foi muito... A tarefa, a me ver, das comunidades cristãs, né, quando se trata de políticos, não é ficar ausente, como eu já disse, mas de acompanhar os políticos de forma crítica, tanto os que se chamam cristãos, quanto os outros não. Os que não são, necessariamente, ou não se designam como tais, mas que também fazem uma política que pode ser nociva ou positiva para a sociedade, para a população. Então, quando tem eleições, por exemplo, é muito saudável que igrejas convidem candidatos a perguntas, o que vocês vão fazer quanto a isso, quanto a aquilo e tal, né? Isso é correto. Agora, a indicação de candidatos para nas igrejas, eu já não acho correto. O púlpito não é palanque agora, ele é palanque, né, de ética, de lembrar o bom atuar, né? E aí também denunciar o pecado que acontece, que infelizmente também acontece, que fizeram coisas muito erradas, né? Então, ou seja, não é o fato de estar na política, é como nós estamos na política, né? E aí um constante acompanhamento das comunidades, dos eleitores, como no caso de todos os políticos, né, é muito importante. Então, o critério de alguém estar lá é sua ética, sua postura ética e sua competência para tal cargo, ou de outra religião, maravilha. Nada contra, tem que mostrar coerente com os seus valores. Maravilha. Nós estamos caminhando para o final e, de propósito, eu fiz questão de trazer parcialmente o currículo do professor Rudolf von Sinner, que é mais amplo do que o que nós expusemos aqui, mas com esse destaque também a sua formação de cunho pastoral. E a gente vê, pelo menos essa é a minha leitura, com essa fragmentação onde tenta dissociar o ofício pastoral do ofício teológico. Eu acho que esse tipo de leitura ela tem gerado prejuízo de alguma forma às nossas comunidades. Mas como nós temos feito aqui nos nossos encontros, eu quero colocar para ele, então, essa oportunidade de falar para a gente sobre qual é a perspectiva que ele tem, então, enquanto palavra pastoral, para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero agradecer a vocês que têm estado conosco nesse tempo, a você que tem acompanhado o nosso canal. E como eu dizia, e eu falava dessa herança, que eu penso não ser uma herança positiva, que desloca o ofício pastoral do ofício teológico. Uma vez eu participei de um concílio examinatório, um candidato, e o examinador fez uma pergunta àquele candidato, e quando ele interpelou o candidato, ele colocou assim, olha, eu quero falar agora com o pastor, e não com o teólogo. Por isso eu fiz questão de mostrar, apresentar o seu currículo e, ao mesmo tempo, deixar evidenciada aí a sua tarefa, o seu ofício pastoral. E qual palavra, então, no cenário que nós estamos, professor, fazendo aí as suas considerações finais, já agradecendo pela sua disponibilidade, qual palavra o senhor traria, então, nessa dinâmica pastoral teológica para as pessoas e para nós nesse tempo do enfrentamento
dessa pandemia? Eu acho que, de fato, eu considero que os dois ofícios estão muito juntos, né? Quando quando eu então cheguei na PUC, depois de algum tempo, foi feita uma instalação pastoral minha lá. Não porque eu seria capelão, alguma coisa assim, mas eu exerço reconhecidamente pela minha igreja luterana, eu exerço o meu ministério dentro do magistério, né, teológico. Então, eu entendo tanto, eu exerço o meu pastorado com reflexão teológica, por isso que a gente estuda tanto, né? Também os batistas, outras igrejas, a gente tem um estudo longo e aprofundado, e ao mesmo tempo, enquanto professor, eu não deixo de ser pastor, e eu sou coordenador de curso hoje também, eu tenho muitas tarefas, então também de atender a pessoas, sejam colegas professores, sejam estudantes, né, sejam funcionários, né, todos estamos sofrendo dessa crise atual, todos estamos tendo que nos virar, né, dentro de uma situação inusitada, dentro da incerteza que nós temos, alguns até perdem empregos ou perdem recursos, perdem parentes, né, para a doença. Então, é uma situação muito séria. E, portanto, o trabalho pastoral, não só de pastores ordenados, né, de todos nós que atendemos as outras pessoas, que cuidamos dos nossos familiares. A palavra-chave é cuidado, né? Como Deus cuida de nós sempre, também quando às vezes nós não percebemos, também nós deveríamos cuidar de nós mesmos, das pessoas ao nosso redor, né? E uma parte do cuidado é ficar em casa, né? O quanto nós podemos. Infelizmente, ainda não podemos nos arriscar a usar máscara, tudo isso que as autoridades dizem que está correto, né? Observar também nas igrejas, não correr demais, né? Para já voltar ao normal nas igrejas. E, por outro lado, também pensar sobre esse momento e ver o que ele nos ensina. Né, o que ele nos ensina para depois. E um dos ensinamentos, que infelizmente já quase descartamos, mas que continua, acho importante, reduziu-se drasticamente a poluição do ar pela redução do trânsito, tanto nas cidades quanto no ar, né? E como muitos de nós, então, começamos a ir a pé, usar bicicleta, enfim, outras formas, né? Não seria bom a gente preservar alguns desses valores para o futuro. Então, cuidado e ajudar a construir um novo futuro na visão dos valores de Jesus, nos valores do reino de Deus. Acho que é isso que eu desejo, né, para todos nós. Então, que Deus abençoe a cada uma e cada um de vocês, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né? Abençoe suas famílias, proteja vocês, fiquem longe do vírus, tá? Por favor. E vamos fazer de tudo o que nos cabe para nos proteger e proteger a outras e para ajudar a construir, né? Um mundo um pouco diferente, não simplesmente voltar ao que era antes, mas usar isso como lição para mudar algumas coisas que possam nos beneficiar no futuro. Quero agradecer muito ao professor Rudolf Gonzini por ter dispensado do seu tempo para estar conosco. Eu sei que é uma pessoa de muitas ocupações, mas que gentilmente cedeu desse tempo. Eu acredito que a edificou e estabeleceu um tempo de reflexão positiva para muita gente. E o nosso desejo, então, professor, é em breve tempo tê-lo aqui conosco em Salvador. A sua esposa é baiana, é soteropolitana. Sim. E o nosso desejo é poder fazermos um evento presencial, ao senhor continuar, então, colocando não apenas o conhecimento acadêmico que se funde com a própria existência, a própria vida, a sua humanidade, que tem sido uma inspiração para nós. Nós agradecemos muitíssimo a sua participação conosco. Fica a sugestão para você que está nos acompanhando aqui. Você tem como acessar os textos do professor Rudolf Sinner. Se você ainda não tem conhecimento dessa série tão importante sobre a teologia pública, que não é um texto voltado apenas para as pessoas que estão na academia, você pode adquirir tanto essa série como também o livro do professor Paz em Meio à Violência, na editora Sinodal. Eu sou Sinodal, do que eu vi. Editora Sinodal.com.br. Você pode adquirir esse texto e também
a série Teologia Pública. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui, que nos cedeu também o seu tempo e tem sido esse parceiro, essa parceira do nosso canal. Nosso desejo é que a bênção do Eterno, que enriquece, que não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e dos seus amigos. E o nosso desejo também é que você nos acompanhe através do nosso podcast no Spotify, Google Cast, Overcast, Apple Cast. Então, tem várias formas de você estar acompanhando e sendo realimentado por essas conversas que nós tivemos aqui. Deus abençoe você e até a próxima. Um abraço, professor. Um abraço, querido. Obrigado pelo convite. Tudo igual.